Meu irmão e minha irmã, há uma promessa tão preciosa que Jesus deixou para cada um de nós, a promessa do Espírito Santo. Muitas vezes buscamos paz, força, sabedoria e direção, mas esquecemos que tudo isso está disponível na presença viva do Espírito de Deus em nossa vida. Jesus disse em João 14, 16 e 17, "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Essas palavras foram ditas na noite mais difícil da vida de Cristo, pouco antes de enfrentar a cruz. Ele sabia que seus discípulos iriam sentir medo, desânimo e até solidão, mas também sabia que a presença do Espírito Santo seria suficiente para sustentá-los em todas as circunstâncias. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, página 47, "O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e gloriosos foram os resultados, mas a chuva serôdia será ainda mais abundante." Essa promessa é para nós hoje. O Espírito Santo não é apenas uma influência distante, mas uma pessoa divina que deseja habitar em nós, transformar nosso caráter e nos capacitar para viver uma vida de vitória. É Ele quem convence o coração, quem consola em meio às dores, quem dá discernimento espiritual e quem nos capacita para testemunhar. Sem Ele, nossa fé se torna apenas teoria. Com Ele, nossa fé se torna vida abundante. Mas como ser cheio do Espírito Santo? Essa é a grande questão. Não basta apenas frequentar cultos, não basta apenas dizer que acreditamos. A plenitude do Espírito é fruto de entrega total a Deus. Ellen White afirmou em O Desejado de Todas as Nações, página 672, "É pela fé que o Espírito Santo é recebido, e essa fé é o consentimento do coração em deixar que Cristo domine completamente a vida." Isso significa abrir mão de nossa própria vontade para permitir que a vontade de Deus seja soberana em cada decisão que tomamos. A palavra de Deus nos mostra que a vida cheia do Espírito é uma vida de oração. Em Atos 1,14 lemos: "Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos." Os discípulos estavam no cenáculo, buscando intensamente a presença do Senhor. Foi nesse ambiente de oração unida, de confissão e quebrantamento, que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. A oração abre espaço para que Deus haja, e quanto mais oramos, mais nosso coração é alinhado com o coração do Pai. Ellen White reforça isso em Caminho a Cristo, página 94. A oração é a chave nas mãos da fé que abre os tesouros do céu. O Espírito Santo não é dado de maneira automática. Ele é derramado sobre aqueles que o desejam, que o buscam com sede e persistência. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e se perguntando: será que o Espírito Santo pode habitar em mim com tantos erros e fraquezas que tenho? A resposta é sim. O Espírito Santo não é derramado porque somos perfeitos, mas porque reconhecemos nossa necessidade. Em Lucas 11:13, Jesus disse: "Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem." O Senhor conhece nossas limitações, mas é justamente nelas que o Espírito Santo opera. Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 214. "É pela consciência de nossa fraqueza que podemos sentir a necessidade de depender do Espírito de Deus, e é então que Ele se aproxima para suprir cada deficiência." Quero que você escreva aqui nos comentários: "Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito." Ao escrever isso, você está dando um passo de fé,
declarando publicamente o desejo de abrir espaço para que o Espírito Santo guie sua vida. Esse ato simples é uma forma de testemunho, e muitas vezes o testemunho abre portas para que outros também sintam a mesma necessidade. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas para momentos especiais, é para o dia a dia. Precisamos dele ao acordar, ao lidar com as lutas no trabalho, ao enfrentar conflitos em família, ao resistir às tentações. O Espírito nos ajuda a viver o fruto descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja que esse fruto não é resultado de esforço humano, mas é a obra de Deus em nós. Ellen White comenta em Atos dos Apóstolos, página 284. Quando o Espírito Santo tem domínio sobre o coração, ele transforma as palavras, as ações e os pensamentos, tornando-os semelhantes ao de Cristo. Isso significa que não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação interior que reflete no modo como tratamos as pessoas, no modo como reagimos diante das dificuldades e até mesmo na maneira como enfrentamos nossas próprias lutas internas. Muitos têm medo de pedir o Espírito Santo, porque pensam que serão privados de sua liberdade. Mas a verdade é exatamente o contrário. É o Espírito que nos liberta das correntes do pecado, que quebra vícios, que nos ajuda a vencer pensamentos negativos e hábitos destrutivos. Sem ele, continuamos escravos de nossa própria natureza. Com ele, experimentamos a verdadeira liberdade em Cristo. Paulo disse em 2 Coríntios 3,17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ellen White descreveu essa experiência de maneira poderosa em Parábolas de Jesus, página 419. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Pense nisso. Ser cheio do Espírito é ter a própria vida de Cristo pulsando dentro de você. É isso que nos dá forças para perdoar quando somos feridos, para confiar quando tudo parece incerto e para permanecer firmes quando a pressão do mundo tenta nos derrubar. Você já se perguntou por que tantos cristãos vivem sem alegria, sem esperança e sem poder? É porque estão tentando viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Ellen White afirmou em Atos dos Apóstolos, página 50. O grande problema da igreja é que tão poucos estão dispostos a deixar de lado o próprio eu para dar lugar ao Espírito Santo. Deus não pode encher um coração que já está ocupado com orgulho, com vaidade ou com amor ao mundo. Precisamos esvaziar-nos para que Ele possa preencher. Por isso, quero que você escreva aqui: Senhor, esvazia-me de mim e enche-me do Teu Espírito. Essa oração simples, quando feita de coração, pode mudar o rumo da sua vida. Cada vez que você confessa seus pecados, entrega sua vontade e busca a presença de Deus, o Espírito Santo encontra espaço para habitar e operar. Esse é o segredo da vida cristã vitoriosa. Meu querido amigo, precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência isolada, mas um processo contínuo. Ellen White explica em Atos dos Apóstolos, página 285. Não é por meio de uma única experiência que os discípulos ou qualquer cristão recebem a plenitude do Espírito. Eles foram cheios do Espírito Santo repetidamente e sempre que recebiam, falavam com ousadia a palavra de Deus. Isso mostra que não basta um momento de emoção em um culto, mas precisamos renovar diariamente nossa consagração, pedindo que o Espírito nos guie em cada passo. Assim como precisamos do pão de cada dia para o corpo, precisamos do Espírito de cada dia para a alma. A Bíblia nos mostra exemplos claros de homens e mulheres que só puderam cumprir sua missão porque estavam cheios do Espírito.
Moisés, por exemplo, não teria suportado a pressão de liderar o povo de Israel se não fosse pela presença constante de Deus. Em Números 11:17, o Senhor disse: Então descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. O Espírito Santo capacita para enfrentar responsabilidades que sozinhos seriam impossíveis de carregar. Da mesma forma, Josué foi descrito em Deuteronômio 34:9 como cheio do espírito de sabedoria. Ellen White reforça isso em Patriarcas e Profetas, página 481. A presença do Espírito em Josué o habilitou a desempenhar sua missão com fidelidade e coragem. O Espírito Santo também é nosso mestre. Jesus declarou em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muitas vezes, ficamos confusos diante das decisões da vida, sem saber qual caminho tomar, mas o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele nos lembra das promessas de Deus quando estamos desanimados, e traz clareza às Escrituras quando meditamos nelas. Ellen White escreveu em Obreiros Evangélicos, página 284, aquele que deseja ser iluminado deve colocar-se sob a direção do Espírito Santo. Só ele pode revelar-nos a profundidade da palavra. Talvez você esteja passando por momentos de dúvida, sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar a escrever nos comentários: Espírito Santo, guia meus passos. Esse ato simples de fé abre portas para que Deus direcione sua mente e coração. Ele quer ser seu conselheiro pessoal, mas para isso você precisa estar disposto a ouvi-lo. O Espírito Santo também nos dá poder para testemunhar. Em Atos 1:8, Jesus afirmou: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Evangelho não poderia ter avançado sem o poder do Espírito. Os discípulos eram homens simples, pescadores sem grande instrução, mas quando foram cheios do Espírito, falaram com autoridade que nenhum poder humano poderia calar. Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 45. Sob a influência do Espírito Santo, mesmo os mais humildes e ignorantes tornaram-se testemunhas poderosas de Cristo. Seus inimigos não puderam resistir à sabedoria e ao poder que se manifestava por meio deles. Isso significa que você também pode ser uma testemunha poderosa. Talvez você se sinta incapaz de falar de Jesus, mas quando o Espírito Santo enche sua vida, até suas palavras simples podem tocar corações profundamente. O testemunho não é apenas falar, mas viver de modo que as pessoas percebam a presença de Deus em você. O Espírito Santo transforma nossa vida em uma mensagem viva. Mas há algo importante. O Espírito Santo é sensível. Ele não força ninguém a aceitá-lo. Em Efésios 4:30, Paulo diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ellen White comenta em Atos dos Apóstolos, página 51. O Espírito aguarda nossa permissão para entrar no coração. Ele não invade, não força. Quando resistimos, rejeitamos a única fonte de poder que nos pode salvar. Isso nos alerta que, se queremos ser cheios do Espírito, precisamos cultivar uma vida de obediência e sensibilidade à voz de Deus. O Espírito também nos convence do pecado. Em João 16:8, Jesus disse: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é um dos papéis mais preciosos do Espírito, mostrar onde estamos errando para que possamos nos arrepender. Não devemos ter medo dessa obra, porque ela não vem para nos condenar, mas para nos libertar. Ellen White declarou em Caminho a Cristo, página 23,
É o Espírito Santo que desperta a consciência e grava no coração as verdades da palavra de Deus. Se você está sentindo peso por causa de algo errado em sua vida, isso é o Espírito Santo agindo para te trazer arrependimento e cura. Por isso, quero que você escreva: Senhor, eu aceito a correção do teu Espírito. Esse passo de humildade abre caminho para o verdadeiro reavivamento. Quando permitimos que o Espírito mostre nossas falhas, podemos nos arrepender, confessar e ser perdoados. Essa obra é dolorosa às vezes, mas é necessária para que possamos ser transformados. O Espírito também traz alegria. Em Romanos 14:17, Paulo afirma: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos vivem em tristeza, em peso, em ansiedade, mas não entendem que a verdadeira alegria vem da presença do Espírito. Não é uma alegria passageira como a que o mundo oferece, mas é uma paz profunda que permanece mesmo nas tempestades. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo, página 68. Aqueles que vivem em Cristo são cheios de alegria e paz. No Espírito Santo, encontram uma satisfação que nada neste mundo pode oferecer. Se você sente falta de alegria, clame pelo Espírito Santo. Ele pode restaurar seu ânimo, curar sua mente e renovar sua esperança. Essa alegria é um testemunho poderoso, porque mostra ao mundo que há algo sobrenatural sustentando sua vida. A plenitude do Espírito também nos prepara para a volta de Jesus. Ellen White disse em Eventos Finais, página 187, somente aqueles que vivem em harmonia com os preceitos de Cristo e que são guiados por seu Espírito estarão preparados para resistir à crise final. Isso é sério. O Espírito Santo é o selo de Deus em nosso coração. É a garantia de que pertencemos a Cristo. Sem Ele, não estaremos prontos para enfrentar os últimos dias. E você deseja estar preparado? Escreva nos comentários: eu quero ser selado pelo Espírito Santo. Esse é o clamor da Igreja fiel nos últimos tempos. Precisamos buscá-lo com mais intensidade do que buscamos qualquer outra coisa, porque Ele é nossa única segurança. Quando falamos em ser cheios do Espírito Santo, precisamos entender que isso não é algo místico ou fora da nossa realidade prática. Pelo contrário, é uma experiência que se manifesta no dia a dia, em atitudes simples e reais. O Espírito não é apenas poder para pregar, mas é poder para viver. Ele molda nosso caráter, transforma nossos relacionamentos e nos ajuda a refletir Jesus em tudo o que fazemos. Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 50, o Espírito Santo é dado como um poder regenerador para tornar eficaz a obra da redenção. Por meio dele, o coração é purificado. Ou seja, ele não atua apenas na mente, mas no íntimo, na forma como reagimos, como falamos, como tratamos as pessoas ao nosso redor. Jesus nos deixou claro que a presença do Espírito é indispensável. Em João 15:5 ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso significa que qualquer esforço humano, por mais dedicado que seja, não tem valor eterno se não estiver conectado com Cristo por meio do Espírito. Quantas vezes tentamos lutar sozinhos contra hábitos, vícios ou pecados ocultos, mas falhamos repetidamente? É porque tentamos nas próprias forças. Só o Espírito Santo pode nos dar vitória real. Ellen White reforça em Caminho a Cristo, página 21. É impossível a nós mesmos escapar do abismo do pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Só Cristo tem poder para nos libertar. Essa libertação se dá pela obra do Espírito em nós. Por isso, se você está lutando contra algo que parece invencível, eu te convido agora a escrever: Espírito Santo, dá-me vitória.
Esse ato de fé é um pedido de socorro, e Deus ouve quando clamamos assim. Um dos sinais mais claros de alguém cheio do Espírito é o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não são dons extraordinários apenas, mas uma vida moldada por Cristo. Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 284. Quando o Espírito habita no coração, ele transforma a vida. Os pensamentos e desejos celestiais substituem os terrenos, e o caráter é transformado à semelhança de Cristo. Isso mostra que ser cheio do Espírito não é só falar em público ou realizar milagres, mas viver uma vida que reflete Jesus em cada detalhe. Quantas vezes você já pensou, eu nunca vou conseguir mudar? Pois o Espírito Santo é justamente aquele que nos transforma quando nos sentimos incapazes. Ele age em silêncio, moldando pouco a pouco, retirando o que não vem de Deus e plantando sementes de santidade. Mas essa transformação não acontece sem nossa cooperação. Ellen White afirma em Caminho a Cristo, página 47. O Espírito de Deus age no homem, mas é preciso que este consinta em ser moldado. Sem esse esforço de cooperação, ele não pode realizar nada. Isso quer dizer que precisamos permitir, abrir espaço, dar liberdade. Um exemplo poderoso é a história de Pedro. Ele era impulsivo, falava sem pensar, negou a Cristo 3 vezes. Humanamente, parecia perdido. Mas quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, aquele mesmo Pedro se levantou com coragem e pregou, levando 3.000 pessoas ao batismo em um só dia. Atos 2:41. O que mudou foi o poder transformador do Espírito. Ellen White comenta em Atos dos Apóstolos, página 67. Sob a influência do Espírito Santo, Pedro, o covarde, tornou-se firme como uma rocha. Sua voz, antes hesitante, tornou-se clara e poderosa. Isso prova que o Espírito pode transformar até os piores traços do nosso caráter. E você, está disposto a permitir que o Espírito transforme sua vida? Escreva nos comentários: Espírito Santo, transforma meu caráter. Esse é um pedido sincero que Deus sempre responde, porque sua vontade é justamente essa: nos moldar para sermos semelhantes a Cristo. Outro ponto essencial é a oração. Não podemos falar em ser cheios do Espírito sem falar de oração. Jesus passava noites inteiras orando. Se ele, sendo o Filho de Deus, buscava o Pai em oração constante, quanto mais nós precisamos disso. Em Lucas 11:13, ele disse: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O Espírito é dado em resposta à oração perseverante. Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 50. Não é suficiente orar uma vez e depois desistir. Devemos insistir, suplicar, orar constantemente pela presença do Espírito. Isso nos mostra que não é uma oração apressada que nos enche do Espírito, mas uma vida de oração. Por isso, eu quero te convidar a escrever agora: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Escreva isso como um ato de fé, declarando o desejo do seu coração. Outro aspecto essencial é o estudo da Palavra de Deus. O Espírito fala através das Escrituras. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não abrem a Bíblia. Em João 6,63, Jesus disse: As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ellen White reforça em O Grande Conflito, página 598. Somente os que têm a mente fortalecida pelas verdades bíblicas permanecerão firmes no último grande conflito. Todo indivíduo precisa familiarizar-se com as Escrituras, pois é nelas que o Espírito Santo fala com clareza. Quer ser cheio do Espírito? Então mergulhe na palavra, leia, medite, memorize versos e cada vez que você lê, peça:
Espírito Santo, fala comigo. Não é apenas informação que você vai receber, mas transformação. O Espírito também nos dá discernimento. Vivemos em dias de muitas vozes, muitas filosofias e enganos. Como saber o que é verdade? João 16:13 declara: "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 50. Em meio aos enganos dos últimos dias, somente os que são guiados pelo Espírito terão segurança. Isso é vital, porque o inimigo está enganando multidões com falsas doutrinas e sinais. Sem o Espírito, corremos o risco de cair em armadilhas. Talvez você já tenha se sentido confuso diante de tantas mensagens diferentes. É por isso que precisamos clamar pelo espírito de discernimento. Ele nos mostra o que vem de Deus e o que não vem. Se você deseja isso, escreva: Espírito Santo, guia-me em toda a verdade. O Espírito Santo também une a igreja. Ele não atua em discórdia, mas promove unidade. Em Atos 4:32 está escrito: "E era um o coração e a alma da multidão dos que criam." Isso só foi possível porque estavam cheios do Espírito. Ellen White comenta em Atos dos Apóstolos, página 49. Quando o Espírito Santo reina, desaparecem as dissensões, as contendas cessam e a unidade se estabelece. Isso mostra que onde há divisão, falta do Espírito. Onde há Espírito, há amor e cooperação. Queremos ver a igreja forte, cheia de vida. Então precisamos do Espírito. Não são programas elaborados ou métodos humanos que vão trazer poder, mas o Espírito Santo. É Ele quem dá vida ao corpo de Cristo. Por fim, o Espírito Santo nos prepara para testemunhar mesmo em meio à perseguição. Em Mateus 10:20, Jesus disse: "Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós." Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 55. No tempo de prova, os filhos de Deus receberão do Espírito palavras que tocarão corações. Isso nos dá segurança. Não precisamos temer o futuro, porque o Espírito nos sustentará. Amigo, o Espírito Santo é a maior necessidade da igreja hoje. Sem ele, todos os esforços serão em vão. Mas com ele, até os mais simples se tornam instrumentos poderosos. Por isso, busque, ore, clame, estude a palavra. Ele quer encher você de maneira abundante. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento isolado, mas uma caminhada diária. Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 56. É pela concessão diária do Espírito como chuva temporã e serôdia que os crentes devem completar sua semelhança com Cristo. Isso nos mostra que não basta uma experiência passada. Precisamos do Espírito hoje, agora, em cada decisão, em cada luta espiritual que enfrentamos. Muitos cristãos vivem de lembranças de bênçãos antigas, mas o plano de Deus é nos renovar a cada dia pela presença viva do seu Espírito. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo disse: "Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia." Essa renovação vem do Espírito Santo. Sem ele, o coração se torna frio, o amor se apaga e a fé se esfria. Mas quando buscamos a plenitude do Espírito, mesmo em meio às provações, encontramos força, coragem e esperança. Muitas vezes, pensamos que ser cheio do Espírito é apenas sentir algo extraordinário, mas na realidade é muito mais profundo. É permitir que o Espírito governe nossos pensamentos, nossas escolhas e até mesmo nossas intenções mais secretas. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo, página 21. Cristo habitará em nosso coração pela fé, e por meio do Espírito Santo, ele será a presença constante em nossa vida. Essa habitação é contínua, não algo momentâneo. E se você deseja experimentar isso, escreva agora nos comentários: Espírito Santo habita em mim todos os dias. Essa frase simples é um ato de entrega que Deus honra.
O Espírito Santo também nos dá coragem para enfrentar os desafios do mundo atual. Vivemos dias de incerteza, de medo e de pressões de todos os lados. Mas a palavra nos garante em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa se cumpre por meio da presença do Espírito em nós. Ele é quem sustenta quando tudo parece desmoronar. Ellen White declarou em Atos dos Apóstolos, página 49, o Espírito Santo é o Consolador, o agente da verdade, o poder que dá coragem ao crente em meio às provas. Quando tudo parece perdido, ele nos lembra que não estamos sozinhos. Quando você se sentir fraco, lembre-se, o Espírito Santo está ao seu lado, pronto para levantar você. Uma das grandes obras do Espírito é nos capacitar para servir. Ele não nos enche apenas para o nosso próprio benefício, mas para que sejamos instrumentos na vida de outros. Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Perceba, a plenitude do Espírito está diretamente ligada à missão. Ellen White afirmou em Atos dos Apóstolos, página 50, onde quer que o Espírito reine, haverá testemunho, haverá serviço, haverá dedicação. Isso nos leva a refletir. Será que temos sido testemunhas vivas de Cristo? Não apenas com palavras, mas com atitudes. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que contagia, que inspira, que atrai pessoas para Jesus. Se você deseja ser esse instrumento nas mãos de Deus, escreva: quero ser testemunha do poder do Espírito Santo. Essa decisão pode transformar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos que cruzarem o seu caminho. Outro aspecto essencial é que o Espírito Santo nos prepara para a volta de Jesus. O Espírito trabalha santificando, purificando, moldando o caráter, justamente para que estejamos prontos quando Cristo retornar. Ellen White escreveu em Eventos Finais, página 199, sem o Espírito Santo, não estaremos preparados para o grande dia do Senhor. Isso significa que a preparação final não se dá pelo acúmulo de conhecimento apenas, mas pela presença transformadora do Espírito. Em Mateus 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens. As 5 prudentes tinham azeite suficiente e as 5 insensatas ficaram sem azeite quando o noivo chegou. Esse azeite representa justamente a presença do Espírito Santo. Ellen White explica em Parábolas de Jesus, página 408, o azeite é o símbolo do Espírito Santo, que deve estar em nossos vasos, ou seja, em nosso coração e vida, para que não sejamos achados em falta no dia final. Isso é muito sério. Sem o Espírito, não estaremos prontos para encontrar o Senhor. Por isso, a busca pelo Espírito não pode ser adiada. É hoje, é agora que devemos pedir para sermos cheios. Eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, quero estar pronto para a tua volta. Enche-me do teu Espírito Santo. Esse é o clamor que precisa estar em nossos lábios todos os dias. O Espírito também nos ensina a orar. Muitas vezes não sabemos nem como pedir, mas Romanos 8:26 diz: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que ele traduz até mesmo aquilo que não conseguimos expressar. Ellen White disse em Caminho a Cristo, página 93, o Espírito Santo adapta nossas orações à vontade de Deus, tornando-as aceitáveis diante do trono da graça. Isso é maravilhoso. Mesmo nossas orações imperfeitas são transformadas pelo Espírito em súplicas poderosas diante de Deus. Outro papel vital do Espírito é fortalecer nossa fé. A fé não nasce em nós mesmos, mas é gerada pelo Espírito. Ele nos lembra das promessas de Deus em momentos de crise. Ele traz à memória a palavra que estudamos. Jesus disse em João 14:26,
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes você já foi fortalecido por um verso que veio à mente exatamente na hora certa? Isso é obra do Espírito. Se você quer viver essa experiência de ter a fé renovada constantemente, escreva: Espírito Santo, fortalece a minha fé. Mas lembre-se, para ser cheio do Espírito é necessário entrega total. Não dá para ser cheio do Espírito e, ao mesmo tempo, agarrar-se ao pecado. Precisamos abrir mão do que desagrada a Deus. Ellen White afirmou em Atos dos Apóstolos, página 51. O Espírito Santo só pode habitar onde há limpeza de coração. O pecado persistente impede sua obra. Isso significa que precisamos confessar, abandonar e permitir que Deus limpe cada área da nossa vida. Muitos querem a plenitude do Espírito, mas não querem abrir mão de certas práticas. Isso é impossível. O Espírito não divide espaço com o pecado. Ele habita em corações dispostos a serem purificados. Amigo, a promessa é clara. Deus deseja derramar seu Espírito em abundância sobre nós. Em Joel 2:28 está escrito: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa não falhou. Ela está disponível hoje. Mas é preciso buscar com sinceridade, humildade e perseverança. Ellen White declarou em Atos dos Apóstolos, página 54. Quando pedirmos com fé e perseverança, sem nos cansarmos, Deus há de responder, pois Ele anseia mais do que nós mesmos em nos conceder o Espírito Santo. Por isso, não desanime. Continue pedindo, continue clamando, continue buscando. O Espírito Santo será derramado sobre aqueles que perseverarem em oração. E agora eu quero orar por você. Mas antes, escreva nos comentários o seu nome e a cidade de onde está assistindo, para que eu possa orar especificamente por você. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.